Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Júnior. E galera, esse vídeo é a continuação da nossa série do Sistema Solar. Esse é o episódio 2 e eu vou apresentar para vocês em partes os 8 planetas do Sistema Solar, tá certo, gente? Então, galera, para começar a sequência de planetas, nós vamos começar por Mercúrio, que é o primeiro planeta a partir do Sol, tá certo, gente? Então vamos lá, galera. Vamos para as características gerais de Mercúrio. Galera, como eu expliquei para vocês no começo, Mercúrio ele é o primeiro planeta a partir do Sol, ou seja, ele é o primeiro planeta que compõe o nosso sistema solar. A sua classificação é de menor planeta do sistema solar, galera. Tá certo? Mercúrio, ele é considerado o menor planeta do sistema solar. O seu diâmetro é de cerca de 4.880 quilômetros, tá certo? Sua distância do Sol é de aproximadamente 58 milhões de quilômetros. Ou seja, gente, é aquele famoso perto longe, né não? Aquele chamado perto longe. A gravidade de Mercúrio, gente, é 38% a gravidade da Terra. Tá certo, gente? É 38% a gravidade da Terra. Caso você queira fazer as contas daí de casa, é simples. É somente você fazer 38% de 9,81. Que 9,81, galera, é a gravidade terrestre. Caso você queira descobrir o valor total com antecedência, tá certo, gente? Perdão. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês uma foto de Mercúrio para vocês terem uma noção melhor de como é o planeta. Aqui, gente, esse é Mercúrio, tá certo? Como vocês veem, ele é o planeta que é o mais próximo do Sol, ok, gente? Esse daqui é Mercúrio. Galera, agora nós vamos falar um pouco da superfície de Mercúrio, ok? Vamos lá, galera. Pode ser que esteja alguns conceitos muito abstratos. Caso vocês fiquem com dúvida, vocês podem me perguntar nos comentários, tá certo? Vamos lá, gente. Nós vamos falar agora da superfície de Mercúrio. Galera, a superfície de Mercúrio ela é cheia de crateras de impacto. O que isso significa? No passado, Mercúrio já foi bombardeado várias vezes por fragmentos de rocha. Tá certo? Sua superfície já foi bombardeada. Não eram objetos interestelares, mas sim de dentro do nosso sistema solar, por asteroides, certo, gente? Por cometas. Por isso que Mercúrio tem tantas crateras na sua superfície, tá certo? Porque vários corpos já colidiram com ele. Esses corpos vinham a uma velocidade tão grande e bateram com tanta antecedência na superfície de Mercúrio que causou várias crateras de impacto nele, tá certo, gente? Agora, gente, Mercúrio ele possui grandes planícies formadas por antigas lavas. Júnior, eu não entendi nada disso. Vamos lá, gente. No passado, galera, Mercúrio ele já teve muita atividade vulcânica mesmo. Então, galera, quando a lava quente ia passando pelo solo do planeta, ia formando planícies em Mercúrio, tá certo, gente? Por isso que Mercúrio ele tem planícies por causa dessa atividade vulcânica intensa no passado há bilhões de anos, tá certo, galera? Falhas gigantes causadas pelo encolhimento do planeta. Mas por que Mercúrio encolheu? Galera, como eu já disse, no passado Mercúrio já teve grandes atividades vulcânicas. Então a sua temperatura dentro dele era extrema. Ainda é hoje, mas no passado era muito maior. Ok, gente? Então, Mercúrio ele foi encolhendo, galera, devido ao resfriamento, tá certo? À medida que o planeta ia resfriando, ele ele também encolhia, ok, gente?
O solo de Mercúrio, galera, é coberto por poeiras e fragmentos. Mas o que isso significa, galera? Esse nome regolito que vocês estão vendo, galera, é uma camada de poeira de rocha que fica sobre a superfície de planetas, luas ou asteroides. Tá certo, gente? Mercúrio ele possui essa característica, ok? Por isso que eu digo, galera, que Mercúrio ele é muito semelhante à Lua da Terra, porque a Lua da Terra é coberta de crateras e também possui poeira, o chamado regolito, ok, gente? Gelo em crateras eternamente sombreada nos polos. O que isso significa, galera? Mercúrio, mesmo ele sendo o planeta mais próximo do Sol, Mercúrio ele possui polos, tá certo, gente? É mais nessa parte aqui, ó. Vou mostrar para vocês nessa imagem aqui. Vou só pegar aqui o pincel nessa parte daqui, olha, gente. Aonde a luz do Sol ela não chega, por isso que a frase fala pra gente que são regiões eternamente sombreadas, tá certo, gente? Então, galera, esses são chamados os polos dos planetas, igual a Terra tem polos, onde raramente chega a luz do Sol por lá, tá certo, gente? Então, galera, eu vou mostrar para vocês mais uma imagem de Mercúrio. Galera, essa imagem aqui é do planeta e como eu falei anteriormente, Mercúrio ele possui muitas crateras de impacto, como vocês estão vendo na imagem. Tá certo, gente? Ele possui muitas crateras de impacto porque foram causadas por antigos fragmentos há bilhões de anos. Ok, gente? Agora, galera, eu vou falar para vocês da temperatura da superfície de Mercúrio. Galera, Mercúrio durante o dia pode chegar a quase 430 graus Celsius, galera. Não é pouca coisa, é uma temperatura extrema. É quente o suficiente para derreter chumbo. Galera, o chumbo é o elemento mais pesado que a gente tem aqui na Terra. Isso acontece, galera, porque Mercúrio ele está muito próximo do Sol e quase ele não possui atmosfera, galera. Esse é um grande problema de Mercúrio, porque quase ele não possui atmosfera. O que sobrou da atmosfera, galera, foi somente uma exosfera, apenas uma camada da atmosfera do planeta. Mas por que que Mercúrio não tem atmosfera? Porque, galera, como Mercúrio ele não tem um campo magnético, não tem um campo magnético forte, a sua atmosfera foi varrida pelos enormes ventos solares, tá certo, gente? Nós vamos falar sobre isso melhor. Durante a noite, gente, a temperatura cai para menos 800 graus Celsius, ou seja, galera, 180 graus Celsius negativos. Ou nesse planeta, ou você esquenta, ou você vira picolé. Tá certo, gente? Por quê? Porque Mercúrio, ele não tem uma atmosfera para guardar o calor. Então, por isso que Mercúrio ele perde muito calor quando a noite cai no planeta. Vamos falar agora sobre as regiões polares. Em crateras que nunca recebem luz solar, a temperatura, galera, pode atingir menos 200 graus Celsius. Como eu falei para vocês, como Mercúrio não tem uma atmosfera para guardar o calor, ele não consegue, galera, reter o calor dentro dele. Então, por isso que Mercúrio possui um lado quente e um lado frio. Nessa região existem depósitos de gelo de água, mesmo Mercúrio estando tão perto do Sol. Galera, essa descoberta foi incrível para os cientistas, tá certo? Porque não se imaginava que Mercúrio podia ter depósitos de gelo de água. Isso foi uma surpresa e tanto para os cientistas, tá certo, gente?
Porque como Mercúrio ele está tão perto do Sol, não se tinha essa expectativa, tá certo, gente? Por que essa região é tão extrema? Galera, isso acontece porque Mercúrio quase não tem atmosfera e Mercúrio também possui longos dias. Como eu falei para vocês, a atmosfera ela influencia demais, galera, na temperatura do planeta, ok, gente? Agora, galera, eu vou falar para vocês do tempo de translação de Mercúrio ao redor do Sol e o tempo de rotação em torno do próprio eixo do planeta. Então vamos lá, galera. O tempo de translação de Mercúrio corresponde a 88 dias terrestres. A translação da Terra, gente, é de 365 dias. Mercúrio, ele é o planeta que gira mais rápido em torno do Sol, completando uma volta em torno do Sol em apenas 88 dias terrestres. O tempo de rotação em torno do seu próprio eixo é 58,6 dias terrestres. Tá certo, gente? Então, nós vemos que temos um ano muito curto e temos um dia muito longo. Tá certo, gente? É essa a ideia que eu quero passar para vocês. Galera, isso conecta muito com a temperatura extrema, pois o dia em Mercúrio é muito longo. Tá certo, gente? A translação e o tempo de rotação em torno do próprio eixo do planeta influencia demais nas temperaturas. Tá certo, gente? Galera, agora eu quero apresentar para vocês o campo magnético de Mercúrio. Vamos lá? Galera, Mercúrio ele tem um campo magnético próprio, mas o campo magnético de Mercúrio, gente, é 1% do campo magnético da Terra. Ou seja, é um campo magnético muito fraco, mas ele é existente. Mas o problema, galera, é que esse campo magnético ele não é forte o suficiente para proteger o planeta de partículas carregadas do Sol. Ou seja, o Sol ele lança enormes ventos solares para o planeta e o planeta é constantemente bombardeado por esses ventos solares. Tá certo, gente? Esse campo é gerado por um núcleo parcialmente líquido. Ou seja, gente, esse campo magnético de Mercúrio, ele é gerado pelo seu núcleo, tá certo, gente? Então, galera, campo magnético, ele também pode ser chamado de magnetosfera. Galera, um campo magnético é uma região ao redor de um objeto como um planeta, onde forças magnéticas podem atuar sobre esse campo. Vocês conseguem entender agora? Então, galera, por causa desse campo magnético, ele protege da radiação do espaço e dos enormes ventos solares. Mas no caso de Mercúrio, o campo magnético de Mercúrio ele é praticamente quase inexistente, mas ele possui um campo magnético, tá certo, gente? Só não é de tanta intensidade. Agora eu vou mostrar para vocês uma foto do campo magnético de Mercúrio. Aqui, gente. Esse aqui é o campo magnético de Mercúrio, um campo extremamente fraco, e essas linhas que vocês estão vendo são linhas magnéticas, são muito semelhantes a ímãs, não é, gente? Quem já estudou magnetismo na física vai saber que essas linhas elas parecem muito com os campos magnéticos de ímã, tá certo, gente? Galera, agora eu vou falar para vocês das missões espaciais que foram até Mercúrio, tá certo, gente? Vou começar agora com a primeira missão espacial, ou seja, que foram sondas que foram visitar Mercúrio. Galera, a primeira missão espacial foi a Mariner 7 da NASA. Ela foi lançada em 1974
e saiu da órbita de Mercúrio em 1975. Agora, gente, vamos entender primeiro o que a sonda ela fez. Primeiro, ela foi a primeira sonda a visitar Mercúrio. Ao longo da história, gente, em 1974, a Mariner 7 foi a única sonda a visitar Mercúrio naquele tempo. Foi a primeira sonda. Ela realizou 3 sobrevoos pelo planeta. Ok, gente? Ou seja, ela realizou 3 voltas ao redor de Mercúrio. Ela mapeou cerca de 45% da superfície. Ela analisou, galera, 45% do interior de Mercúrio. Agora, as descobertas principais da Mariner 7. A superfície cheia de cratera, semelhante à Lua. Como eu falei para vocês no início, a Mariner 7 ela descobriu as enormes crateras na superfície de Mercúrio, descoberta do campo magnético do planeta. Ou seja, gente, foi a Mariner 7 que descobriu que Mercúrio possui um campo magnético fraco, mas ele tem um campo magnético próprio. Ela fez também, galera, medições de temperatura e relevo do planeta. Tá certo, gente? Essas foram as principais descobertas da Mariner 7, ok? Agora, galera, eu vou apresentar para vocês a missão Messenger da NASA. Ela foi lançada, galera, em 2011, foi recente praticamente, e ela foi terminada em 2015. Vamos entender agora, galera, o que a sonda ela fez. Galera, a Messenger ela foi a primeira sonda a entrar na órbita de Mercúrio. Mas você não falou, gente, que foi a Mariner 7. A Mariner 7, galera, ela foi a primeira sonda a visitar Mercúrio, mas ela não entrou em sua órbita. A Messenger da NASA foi a primeira sonda a entrar na sua órbita e ficar fixa lá. Ok, galera? A Messenger orbitou o planeta por 4 anos, ou seja, 2011 a 2015, ok? Ela mapeou, galera, praticamente 100% da superfície de Mercúrio, ok? Então, ela, ao longo desse tempo, desses 4 anos, ela fez muita coisa, não foi, gente? Agora, galera, vamos entender as descobertas da sonda. Configuração de gelo de água nos polos. Lembra que eu falei para vocês dos polos de Mercúrio, gente? Então, galera, essa foi uma característica marcante que, sinceramente, não se era esperado. Entendeu? Não se era esperado encontrar gelo de água em um planeta com condições extremas pelo fato dele ser o planeta mais próximo do Sol. A Messenger também mediu a estrutura interna e confirmou o núcleo gigante, ou seja, galera, essa sonda ela confirmou que Mercúrio possui um núcleo gigante. Essa sonda também mapeou a composição química das rochas, o que também, galera, foi muito inesperado. Possui pouco magnésio. Perdão, gente, só um minutinho. Agora sim, gente, está certo. Bom, como eu falei para vocês, essa sonda mapeou a composição química das rochas de Mercúrio. As rochas de Mercúrio, gente, possuem pouco magnésio e muito ferro oxidado, tá certo? Isso foi uma descoberta que marcou muito, porque também não se esperava encontrar pouco magnésio nas rochas de Mercúrio pelo fato dele ser o planeta mais próximo do Sol. Galera, essa sonda também estudou o campo magnético de Mercúrio em detalhes, tá certo, gente? No começo, a sonda Mariner 7, ela descobriu que Mercúrio possuía sim um campo magnético, mas ela não estudou em detalhes.
Já a Messenger da NASA, ela estudou o campo magnético de Mercúrio com detalhes, tá certo, gente? E a Messenger também, galera, confirmou evidências de vulcanismo antigo no planeta. Ou seja, foi confirmado que no passado Mercúrio já teve atividades vulcânicas. Tá certo, gente? Agora, galera, vamos para o último tópico. Vamos agora para a última missão espacial em que visitou Mercúrio. Galera, essa missão ela se chama BEP-Colombo. É uma parceria da Agência Espacial Europeia com a JAXA do Japão. Ela foi lançada em 2018 e é a missão mais atual que se tem de Mercúrio, porque essa missão ela está em andamento. O que a sonda vai fazer nos próximos anos? Ela vai estudar, galera, Mercúrio com mais precisão. Fazer medições como do campo magnético de Mercúrio, vai fazer também medições do interior do planeta, medições da sua atmosfera, que é muito pouca, que Mercúrio só possui uma camada que é somente uma exosfera, a sua geologia e a interação com o vento solar, tá certo, gente? Galera, a BEP-Colombo são dois orbitadores que possuem funções diferentes. A MPO, que é europeia, tá certo? Que é a da ESA, a Agência Espacial Europeia. Ela vai estudar, galera, a superfície e geologia do planeta. Já a MIO, que é japonesa, da empresa JAXA, ela vai estudar o campo magnético e as partículas que compõem o campo magnético de Mercúrio, tá certo, gente? Uma curiosidade, galera, a nave ela faz várias manobras gravitacionais, Terra, Vênus e Mercúrio, para conseguir entrar em órbita por causa da forte gravidade do Sol. Então, galera, são feitas muitas manobras gravitacionais para que as sondas conseguissem entrar na órbita de Mercúrio, tá certo, gente? Então, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Aprendemos hoje sobre o planeta Mercúrio, o planeta que é o mais próximo do Sol. O próximo vídeo será do planeta Vênus, tá certo, gente? Será o terceiro episódio da nossa série, tá certo, gente? Galera, um abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, gente. Muito obrigado por vocês estarem assistindo esse vídeo e me dando uma força. Esse, galera, é a primeira vez que na minha história que eu estou fazendo algo parecido, que é dar aula para um público, tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado do meu conteúdo, gente. Um forte abraço a todos. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.